Em tempos onde a pressa abafa o sagrado, onde verdades eternas são tratadas como lendas, uma voz silenciada por milênios volta a ecoar. Não veio por acaso, nem foi fruto da imaginação. Veio de um momento em que céus se abriram e um jovem escravo viu o futuro com olhos celestiais. Daniel. O nome pode soar antigo, mas a mensagem que ele recebeu é mais atual do que nunca. Ele viu reis caindo, impérios ruindo e, no meio do caos, uma figura discreta se erguendo. O pequeno chifre, um símbolo profético, um alerta, um divisor de eras. E se essa mensagem já te tocou até aqui, faz o seguinte agora. Clica em compartilhar. Espalha essa verdade com quem você ama. Segue o canal se ainda não segue. E ativa o sininho para não perder nada do que ainda está por vir. Porque o que começa agora não é só uma série, é um chamado. Em algum ponto da história, nas areias escaldantes da antiga Babilônia, um jovem hebreu se ajoelha sob um céu carregado de presságios. Ele está longe de casa, levado como cativo, mas enquanto todos veem apenas um escravo, o céu vê escolhido Daniel, um nome que ecoaria por milênios, não apenas como profeta, mas como portador de uma visão que mudaria a forma como a humanidade enxerga o futuro. Foi numa noite como qualquer outra que os céus se abriram e o tempo parou. Daniel viu, e o que ele viu foi tão extraordinário, tão assustador, tão vivo, que até hoje arrepia os que ousam mergulhar nesse mistério. A visão começa em um mar revolto, agitado por ventos dos 4 cantos da terra. De dentro dessas águas surgem 4 bestas. Não eram animais comuns. Cada um carregava um simbolismo profundo, um código celestial, um enigma histórico. A primeira, um leão com asas de águia, forte, majestoso, com a imponência da Babilônia, o império que dominava o mundo naqueles dias. Mas ele não ficaria sozinho. A segunda, um urso levantado de um lado, com 3 costelas na boca. Representa o Império Medo-Persa, desequilibrado, voraz, conquistando sem piedade. Um império que surgiria depois da queda do primeiro. A terceira, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, rápido, impiedoso, refletindo a ascensão meteórica de Alexandre, o Grande, e o Império Grego que se fragmentaria em 4 partes após sua morte. E então, a quarta besta, diferente de todas as outras, assustadora, destruidora, com dentes de ferro, ela esmagava tudo o que via pela frente. Representava Roma, o império mais duradouro, mais brutal, mais vasto que o mundo já conheceu. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Daniel não ficou impressionado com as bestas. O que mais o abalou foi o que veio depois. Enquanto ele observava a quarta besta, um novo elemento surgiu. Pequeno, insignificante à primeira vista, mas que crescia e crescia, até se tornar o mais importante da visão. Um chifre pequeno, um símbolo de poder, de arrogância, de manipulação. Algo que começaria pequeno, mas se tornaria a maior ameaça espiritual que o mundo já enfrentou. É aqui que a profecia deixa de ser apenas um retrato do passado e se transforma em um alerta para o futuro. E se tudo que Daniel viu se cumpriu com exatidão até aqui, então o que dizer do que ainda está por vir? O pequeno chifre é o foco da visão, não as bestas, não os impérios, mas ele. E a razão vai te arrepiar. As visões de Daniel não eram apenas imagens simbólicas, elas eram mapas do tempo. Cada besta revelada por Deus carregava o peso de um império, e cada detalhe, cada traço, apontava para eventos históricos que mudariam o destino da humanidade. A primeira a surgir do mar revolto foi um leão com asas de águia. Imponente, majestoso, seu rugido ecoava como o de um império que governava com força e glória. Essa besta representava Babilônia, a própria terra que havia capturado Daniel.
As asas simbolizavam velocidade, mas algo surpreendente acontece. As asas são arrancadas. O leão é levantado do chão e recebe um coração de homem, um império orgulhoso que seria humilhado e transformado. E então, sem aviso, surge a segunda besta, um urso. Mas ele não está de pé, está inclinado de um lado só, carrega 3 costelas entre os dentes. Essa imagem representa o Império Medo-Persa, 2 povos unidos, mas com um desequilíbrio claro de poder, os persas dominando os medos. As costelas são os 3 grandes reinos que o Império devorou: Lídia, Babilônia e Egito. A profecia foi clara. O urso se levantaria e conquistaria com ferocidade, e assim aconteceu. A terceira besta é um leopardo, mas não qualquer leopardo. Esse tem 4 asas nas costas e 4 cabeças. Rápido, imprevisível, multiforme. Essa criatura representa o Império Grego sob Alexandre o Grande, um general que conquistou o mundo conhecido com velocidade alucinante, como um leopardo alado. Mas após sua morte precoce, seu império se dividiu em 4 generais, 4 reinos, 4 cabeças. A profecia mais uma vez se cumpriu, com detalhes assustadores. Mas a 4ª besta, essa é diferente de todas. Daniel mal encontra palavras para descrevê-la. Ela é terrível, forte, estranha, com dentes de ferro e garras de bronze. Ela devora, esmaga e pisa nos restos do que sobra. Essa é a figura do Império Romano, o mais brutal, o mais organizado, o mais duradouro. Conquistou territórios com uma disciplina militar sem igual. Era uma máquina de guerra, uma besta insaciável. Mas o que mais choca Daniel é que essa besta tem 10 chifres, e entre esses chifres cresce um pequeno, silencioso, discreto, mas cada vez mais ameaçador. Esse é o ponto de virada da visão. Porque enquanto as 4 bestas representam impérios, o pequeno chifre representa algo mais. Algo que não é apenas político, é espiritual. É uma figura que se levanta com inteligência, com astúcia, com palavras e transforma o mundo. As 4 bestas foram apenas o início, a introdução de algo muito maior. Porque a visão de Daniel não termina com impérios. Ela avança até um ponto onde o espiritual e o político se fundem. E uma figura pequena, quase invisível, no início começa a se destacar com força sombria. Entre os 10 chifres da última besta, símbolos de reinos e poder, um chifre pequeno começa a emergir. Aparentemente frágil, discreto, mas dentro dele, uma ambição devastadora. Ele cresce, ele empurra outros 3 chifres para fora. Ele os upruta. Não apenas vence, elimina. Não há negociação, não há aliança. Há uma substituição, um golpe preciso, um avanço que acontece sob o radar, mas que muda tudo. E o que mais impressiona é que ele tem olhos como olhos de homem. Isso indica inteligência, estratégia, capacidade de observar, entender, manipular. Mas não é só isso. Ele tem uma boca. E essa boca fala com arrogância. Palavras grandiosas, palavras blasfemas. Ele não apenas domina reinos, ele desafia os céus. Esse pequeno chifre representa uma figura que não é meramente política. É um ser com aspirações divinas. Ele quer ser adorado. Ele quer se colocar acima de Deus. Ele quer o controle total, não só dos governos, mas das almas. E aqui está o mistério mais inquietante. Essa figura ainda não foi plenamente revelada, mas seus sinais já estão entre nós. Quantos líderes hoje falam com arrogância? Quantos desafiam os valores eternos? Quantos buscam o controle total da informação, da fé, do comportamento humano? Quantos já começaram a reescrever leis, a ressignificar o que é certo e errado,
Talvez o pequeno chifre já esteja no palco, talvez ele já esteja crescendo. Talvez estejamos testemunhando sua ascensão, mas isso é só o começo, porque essa figura tem 5 características claras, 5 traços que a distinguem e revelam sua verdadeira identidade profética. E no próximo capítulo vamos expor cada uma delas, com detalhes. Prepare-se para enxergar padrões que talvez você já tenha percebido, mas não quis acreditar. Agora que o pequeno chifre se revelou, chegou o momento de analisar seu perfil profético em detalhes. Daniel não apenas viu um símbolo, ele viu uma personalidade, um padrão, um arquétipo, uma figura que repetiria ações específicas com precisão assustadora. E a profecia descreve 5 características que o identificam. Sinais que, se observados com atenção, já começam a se manifestar ao nosso redor. O primeiro sinal: ele derruba 3 reis. Não é apenas um líder que sobe ao poder. É alguém que elimina oponentes, um estrategista, um conquistador silencioso. Ele não apenas vence disputas, ele remove obstáculos. Na profecia, ele arranca 3 chifres. 3 figuras de autoridade são varridas do caminho, com frieza e cálculo. É uma ascensão baseada na queda de outros. Hoje, vivemos em um tempo de alianças frágeis, colapsos políticos e substituições repentinas. Quantos líderes somem da cena em silêncio? Quantos são removidos sem que saibamos os bastidores? O segundo sinal: ele fala com arrogância e blasfêmia. Esse líder não é apenas poderoso, ele é verbalmente provocador. Suas palavras desafiam a moral, os valores eternos, a autoridade divina. Ele se coloca acima dos limites, faz declarações ousadas, destrói tradições, zomba da fé. O terceiro sinal: ele persegue os fiéis. Esse é um dos traços mais perigosos. Ele não apenas impõe ideias, ele cala vozes. Daniel diz que ele oprime os santos. É um ataque direto contra os que creem. Não se trata de guerra física apenas, mas de uma perseguição cultural, social, espiritual. Observe o que já está acontecendo. Pessoas sendo silenciadas por suas crenças, censura de valores bíblicos, redefinição do certo e errado. A pressão cresce. A perseguição já começou. Em silêncio, o quarto sinal: ele tenta mudar os tempos e as leis. Ele reescreve a história. Reprograma o calendário, recria regras. O que antes era sagrado torna-se ultrapassado. O que era moral passa a ser intolerante. Leis são alteradas. Princípios são distorcidos. A sociedade começa a aceitar como progresso o que é, na verdade, um desmantelamento espiritual. E o quinto sinal: seu poder é limitado por Deus. Ele reina por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Parece invencível, parece eterno, mas não é. Há um prazo, um limite. Porque nenhum reino resiste à verdade. Isso nos mostra algo essencial. Deus ainda está no controle. Mesmo no caos, há um cronômetro celestial. O mal pode avançar, mas seu fim já está decretado. Esses 5 sinais formam um perfil claro, um aviso, um espelho do que já estamos vendo emergir no mundo moderno. E agora, a pergunta inevitável: se esses sinais já estão presentes, o que vem a seguir? Enquanto os olhos do mundo estão voltados para entretenimento, crises políticas e distrações digitais, uma estrutura está sendo construída, silenciosamente, peça por peça, e ela se encaixa perfeitamente com o que Daniel viu há milênios. O pequeno chifre não se ergue do nada. Ele precisa de um palco, e esse palco é um sistema, um mecanismo global, uma nova ordem. Lembra da quarta besta? Aquela com dentes de ferro. Ela não apenas representava Roma antiga, ela representa uma versão revivida.
uma fusão de nações, culturas e poderes sob uma estrutura frágil, mas aparentemente unida. O profeta descreve ferro misturado com barro, força e fragilidade. Algo que parece poderoso, mas que não se sustenta sozinho. E hoje, o que vemos? Blocos econômicos, tratados internacionais, União Europeia, acordos digitais globais, um mundo cada vez mais conectado e cada vez mais controlado. Mas o que realmente assusta é a tecnologia. O mundo moderno clama por soluções digitais, moedas virtuais, identidade biométrica, passaportes de acesso, créditos sociais, controle total disfarçado de comodidade. Hoje você pode pagar com o rosto, acessar serviços com sua digital, ser aceito ou excluído por algoritmos invisíveis. Tudo isso já está normalizado, mas o que parece avanço é, na verdade, uma engenharia de controle. Essa estrutura tecnológica é o terreno fértil para o domínio do pequeno chifre. Ele não precisará criar nada do zero. O sistema já está pronto. Ele só precisa ativá-lo. Mas aqui está o detalhe mais inquietante. Esse sistema não será imposto com força. Ele será aceito com entusiasmo. Em tempos de crise, o que mais desejamos? Ordem, segurança, estabilidade. E que quem oferecer isso será recebido como salvador. Por isso, o pequeno chifre não virá como ditador logo de início. Ele surgirá como solução, como alternativa, como luz no fim do túnel. E quando percebermos, já será tarde. E é por isso que precisamos abrir os olhos agora. Se a primeira besta representa força política e domínio global, a segunda representa o enganador espiritual. E é aqui que a profecia alcança seu ponto mais perigoso. A visão agora se volta para uma nova figura, que surge da terra, não do mar. Um símbolo sutil, mas profundamente revelador. Essa fera tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como um dragão. Essa criatura é diferente. Ela não chega com exércitos ou ameaças. Ela chega com palavras doces, com a aparência de fé, com linguagem de espiritualidade, paz e união. Mas sua voz traz sua natureza. Essa besta é o falso profeta. Ela representa uma liderança religiosa global que não prega o erro abertamente, mas disfarça o engano com verdades incompletas. Ela não vem afastar as pessoas de Deus com violência. Ela vem conquistar corações com sutileza. Ela promove a tolerância. Ao custo da verdade, ela prega amor, mas sem arrependimento. Ela propõe unidade, mas sem discernimento. E o mais chocante, ela opera milagres. Sim, a profecia diz que ela fará sinais grandiosos, até mesmo descer fogo do céu. Esses sinais não serão ilusões, serão sobrenaturais. Mas a fonte deles é o próprio inimigo. Você consegue imaginar milhões de pessoas sendo levadas a crer que estão testemunhando atos divinos, quando na verdade estão caindo em um engano milimetricamente construído? Essa segunda besta prepara o caminho. Ela não busca poder, ela entrega o poder ao primeiro. Sua função é exaltar o pequeno chifre, conduzir multidões ao culto da besta, instituir uma fé falsa, sedutora, convincente, irrepreensível aos olhos humanos. E ela faz isso com um propósito: impor a marca. É ela quem lança a exigência final. Uma marca, um símbolo de lealdade, uma condição para continuar vivendo, comprando, existindo na sociedade. A segunda besta não veio apenas para enganar com palavras doces. Ela tem uma missão, uma finalidade sombria. Ela prepara o mundo para um único gesto, um sinal, um marco. A profecia é clara: será imposta uma marca, não opcional, não simbólica, uma condição absoluta para existir no sistema. E essa marca não é apenas um número, não é um simples código ou tecnologia.
É um selo de pertencimento, uma declaração espiritual travestida de controle econômico. Quem não tiver a marca não poderá comprar, não poderá vender. Imagine, você vai ao mercado e não pode comprar pão, vai ao hospital e não pode ser atendido, vai tentar viver e é rejeitado pelo sistema. O mais alarmante, isso já está sendo preparado. Digitalização total, criptomoedas controladas por governos, identificação biométrica, social scores, escaneamento facial. Cada peça já está no lugar, mas há algo ainda mais perigoso. Essa marca será vendida como algo positivo, segurança, praticidade, inclusão. Um mundo unificado, moderno, protegido contra fraudes, doenças e crimes. Tudo parece perfeito, mas por trás disso está um pacto. A marca exigirá aliança, não apenas funcional, espiritual. Quem a recebe estará se rendendo não apenas a um sistema, mas ao próprio inimigo de Deus. E a profecia vai além. Quem aceitar essa marca estará selando sua condenação eterna. Você percebe a seriedade disso? Não é apenas uma decisão política, é uma escolha entre o eterno e o efêmero. E o que acontece com quem recusa? Rejeição, pobreza, fome, perseguição e, para muitos, a morte. Mas aqueles que resistem, aqueles que se mantêm fiéis mesmo diante da morte, esses serão lembrados, honrados, vitoriosos com o Rei dos Reis. E é exatamente ele que vem a seguir, porque toda essa história tem um clímax. O céu vai se abrir, a glória vai descer, a besta será confrontada e o guerreiro prometido vai voltar. No próximo capítulo, você vai presenciar o dia em que o céu desce à terra. A volta do Messias, a guerra final. Tudo parecia perdido. A besta governava. A marca havia sido imposta. A perseguição aos fiéis era implacável. O mundo estava submisso a um sistema cruel, espiritual e político, onde Deus parecia ter silenciado. Mas a profecia não termina na escuridão. De repente, os céus se abrem e o que acontece a seguir não é uma lenda, é a maior manifestação de poder que o mundo já viu. Ele vem, não mais como o cordeiro, não mais em silêncio. Ele vem como guerreiro, como juiz, como Rei dos Reis, montado em um cavalo branco, com olhos como chama de fogo. Sua veste está manchada de sangue e em sua coxa está escrito um título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua chegada não é simbólica, não é espiritualizada. É real, é visível, é gloriosa e com um sopro. Ele destrói a besta, aquele pequeno chifre que cresceu, que enganou, oprimiu e se exaltou. Agora é aniquilado. A besta é lançada viva no lago de fogo. O falso profeta também. Não há batalha prolongada. Não há resistência. Bastou a presença da verdade para destruir séculos de mentira. Esse momento muda tudo. A justiça não é mais promessa, é ação. O rei toma o trono. As nações que zombaram agora se dobram. Os que rejeitaram o sistema da besta agora são exaltados. E a terra começa a se curar, o sol volta a brilhar, o terror dá lugar à esperança, as lágrimas cessam, a promessa de restauração começa a se cumprir. Mas atenção, esse retorno glorioso não é uma licença universal de entrada no reino. Há um próximo passo, um julgamento, uma separação. E apenas os fiéis, os que resistiram, os que guardaram a fé, mesmo sob ameaça, esses reinarão com ele. Depois da queda da besta, depois do julgamento do falso profeta, depois do fim da escuridão, algo extraordinário acontece. Um novo reino é estabelecido na terra, não mais um império humano, não mais uma coalizão de poderosos.
mas um reino celestial, firmado por aquele que venceu a morte, que destruiu o mal com o sopro de sua boca e que agora reina para sempre. O Messias assume o trono e com ele os fiéis, sim, que recusaram a marca, que resistiram até o fim, que foram perseguidos, zombados, excluídos, agora governam com ele e o mundo muda. As espadas são transformadas em arados, as armas são abandonadas, as nações deixam de guerrear, o planeta ferido começa a ser restaurado, a natureza floresce, a paz se torna o ar que todos respiram. Esse é o reino de Deus na terra. Justiça, verdade, santidade, tudo aquilo que parecia utopia, agora é realidade. Mas há algo que muitos não percebem, nem todos entram nesse reino. A profecia diz que haverá uma separação. Ovelhas e bodes, trigo e joio, luz e trevas. Somente aqueles que foram selados por Deus, aqueles que permaneceram fiéis, terão lugar nesse novo mundo, porque o reinado de Cristo não será uma segunda chance. Ele é o cumprimento. E neste reino não haverá mais choro, nem dor, nem opressão. A presença do próprio Deus será a luz. Não haverá necessidade de sol ou lua. A glória do Altíssimo iluminará tudo, e seu trono será centro de todas as decisões. Mas esse não é o fim da história. Ainda existe uma última decisão, uma escolha que cada alma precisa fazer, antes do retorno, antes do julgamento, antes do selamento. A linha invisível que separa os que reinarão dos que assistirão de fora. A pergunta que ecoa na eternidade: de que lado você está? A profecia foi revelada, as bestas surgiram, o pequeno chifre cresceu, a marca foi imposta, a perseguição se espalhou, o céu se abriu, o rei voltou, o julgamento começou e o reino foi estabelecido. Mas agora, tudo depende de você, sim, de você. Porque essa não é apenas uma história antiga, não é apenas um conto profético. É um espelho, é um aviso, é um chamado. Em algum ponto, e esse ponto pode ser agora, todos terão que fazer uma escolha. Não entre esquerda ou direita, não entre governos ou ideologias, mas entre dois reinos, o da besta e o do cordeiro. Essa escolha será provada. Não será feita na calma, será forjada na pressão, na necessidade, no medo, na urgência de se alimentar, de proteger quem você ama. E é aí que o verdadeiro coração será revelado. A pergunta é: você está pronto? Você conhece a verdade o suficiente para resistir ao engano? Você tem fé suficiente para viver fora do sistema? Quando ele te oferecer conforto em troca de rendição, você está ancorado na promessa do reino, mesmo que o mundo te vire as costas, porque o tempo está se esgotando. As estruturas estão em movimento, o palco está montado e o relógio profético não vai parar. A escolha é feita hoje, enquanto ainda há liberdade, enquanto ainda há tempo, porque quando a porta se fechar, ela não abrirá mais. Mas aqui está a esperança. Se você escolher o reino agora, se você buscar conhecer o Rei, andar com ele, se fortalecer na verdade, então, quando ele voltar, você estará com ele e reinará com ele para sempre. Então responda com sinceridade: de que lado você está? Se essa série te tocou, se te despertou, se fez você enxergar com outros olhos, então faça essa verdade chegar a outros. Curta este vídeo. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para receber tudo o que ainda está por vir. E acima de tudo, compartilhe, mande no grupo da família, envie para aquele amigo que está confuso, poste nas redes. Faça essa mensagem viajar. E agora, clique no vídeo que aparece na tela, porque a jornada continua e o chamado ainda está ecoando.